Olá, eu sou Juliana Albano. Eu sou o Thiago Braga. E este é o podcast Escuta Essa, um projeto que faz parte da campanha IFCE Educação Te Leva Longe, promovida pela equipe de comunicadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Este é o primeiro episódio da temporada, mas você pode ouvir na ordem que preferir e quando quiser. Toda terça-feira de outubro teremos episódio novo. Não é isso, Thiago? É isso aí, Juliana. A cada edição a gente vai acompanhar 2 histórias com pessoas de diferentes campi do IFCE. São histórias que se cruzam e que mostram como a educação pode transformar vidas de várias maneiras. Então, vem com a gente e escuta essa. O Colégio Agrícola foi vamos dizer assim, uma pessoa que abriu as portas para mim, me fez aprender a sonhar, a criar expectativas, fez com que eu tivesse perspectiva de ir buscar algo a mais. Este é o João Paulo de Amaral, 36 anos, ex-aluno da antiga Escola Agrotécnica do Crato, hoje IFCE. E uma das coisas que me chocou bastante, além daquela estrutura que parece um oásis no sertão, aquela estrutura de 2 andares, mas principalmente a sala de aula. Eu fiquei chocada com a sala de aula e eu fiquei chocada com a qualidade da cadeira. E esta é a Nimara Cruz, 29 anos, ex-aluna do campus de Canidé do IFCE. O João Paulo e a Nimara têm algo em comum. Aliás, algo que a gente vê muito no IFCE. O primeiro da família a se formar, o primeiro a ingressar no mestrado, o primeiro a receber o título de doutor. Uma conquista e tanto que pode fazer toda a diferença na vida das famílias. Mas o caminho não é fácil, ainda mais em um país desigual como o nosso. As histórias deste episódio retratam bem isso. E a gente começa ouvindo João Paulo, doutor em Física e professor da rede estadual. Ele é ex-aluno da antiga Escola Agrotécnica Federal do Crato, hoje IFCE, e se formou em 2009 no curso técnico em agropecuária. O Crato fica na região do Cariri, no Ceará. Mas a história do João Paulo com a educação tem início um pouco antes, em Quixadá, no sertão central cearense. Filho de agricultores, ele começou a estudar já um pouco mais velho. Minha vida antes de entrar na agrotécnica era lá num distrito de Quixadá chamado Cipó dos Anjos, onde eu trabalhava na agricultura, em fazendas, e tentava estudar, né? Lá eu fiz meu ensino fundamental. Meu ensino fundamental é um tanto interessante porque eu comecei numa turma, não de jovens e adultos, mas uma turma de alfabetização de jovens e adultos, que é diferente, né? Foi como eu fiz o equivalente da primeira à 4ª série. As pessoas viram que eu estava um pouco avançado, eu fiz uma prova de tal maneira que eu pulei a 5ª série. Aí depois eu fui fazendo a 6ª, a 7ª e a 8ª. Aí tive contato com as pessoas, com colegas de lá que vieram aqui para a escola agrotécnica. Tive contato com uma moça chamada Lene Carmen, que era de Caririaçu, que ela foi fazer um estágio lá e me falou muito bem aqui da escola também. Aí eu resolvi fazer a prova, fiz a prova em 2006. Em 2006 eu fiz a prova aqui do Agrícola, de tal maneira que em 2007 aí eu vim embora para cá. Quando eu comecei a estudar na agrotécnica do Crato foi em 2007. Em 2000 eu tinha 15, 20, 22. Eu com 22 anos fazendo o primeiro ano. Minha família sempre foi um pouco nômade, sabe? Eu cresci praticamente a vida toda na zona rural, mas a gente não tinha terra, né? Então, quando você é agricultor e você não tem terra, é um pouco complicado. Aí a gente vivia se mudando de um canto para o outro. Quando meu pai estava ruim no canto, meu pai arrumava trabalho em outro lugar, outra fazenda, na terra de alguém, a gente se mudava. Aí eu começava a estudar um pouquinho, aí a gente se mudava de novo. E assim foi indo até eu nunca ter a sistematização no tempo correto. Mas isso não foi ruim para mim não, sabe? Eu não vejo isso com mágoa, não. Eu vejo isso com bastante, vamos dizer assim,
Eu acho que isso me ajudou muito, porque no final das contas eu entrei na escola no momento em que eu realmente queria estar lá. E estar lá na Escola Agrotécnica foi um divisor de águas na vida do João Paulo. Os 3 anos que eu passei no colégio agrícola foi algo transformador na minha vida, porque eu nunca tinha tido um ambiente em que eu tinha merenda, almoço, janta, lanche, só para estudar. Eu sempre tive a dignidade de comer, ter as refeições, mas eu nunca tive a dignidade de ter toda uma estrutura preparado para eu estudar. Eu nunca tive isso. Então, isso foi algo bem transformador na minha vida. E durante esses 3 anos no colégio agrícola, eu tentei fazer com que valesse a pena, entendeu? Eu tinha tudo aquilo, então eu realmente me dediquei. Eu estudava bastante. Tinha coisas que talvez eu não consegui aprender mais por conta de deficiências na minha base mesmo. Eu não fiz um ensino fundamental sistemático. Mas os 3 anos foram maravilhosos. Eu vivia para estudar. O colégio agrícola foi vamos dizer assim, uma pessoa que abriu as portas para mim, me fez aprender a sonhar, a criar expectativas, fez com que eu tivesse perspectiva de ir buscar algo a mais. Porque na minha vida eu sou doutor em física, sabe? Só que eu nunca sonhei em ser doutor em física. Essa é a verdade. Depois, quando eu saí, eu vi meus colegas todos entrando na universidade, me deu vontade de eu entrar na universidade. Minha potencialidade é para ciências exatas, aí eu fui fazer física. Aí fiz, mas meu pensamento quando eu estava no curso de física não era ser doutor em física. Meu pensamento era sair e ser professor de física só, como graduado. Entretanto, quando eu estava terminando, aí os colegas foram indo para os mestrados, aí me deu vontade também. Terminei o mestrado lá em Maceió. Aí eu vi as pessoas todas entrando no doutorado, aí eu fui fazer também. Fiz o doutorado, fiz a seleção, passei em primeiro lugar na seleção de doutorado lá na UFAL, na época que eu me inscrevi, terminei meu doutorado. Foram muitos os desafios para chegar até o doutorado. Quando foi estudar na escola agrotécnica, João Paulo não conhecia ninguém no Crato, estava sozinho, sem a família e sem dinheiro, mas acabou encontrando uma rede de apoio. Eu cheguei num ambiente em que no que eu necessitava, eu tive a ajuda dos meus amigos, meus colegas, dos funcionários da escola. Muita gente me ajudou. Do faxineiro ao diretor da escola, eu tive ajuda. Aí vem meus colegas de alojamento, que na verdade esses aí não são colegas, se transformaram em irmãos. A gente tem uma relação de irmandade, né? Porque a gente passou praticamente 3 anos morando juntos no alojamento. Um dos pais que eu tive no colégio agrícola foi o professor Éder. O professor Éder me ajudou bastante. Para você ter ideia, quando eu cheguei no colégio agrícola, tinha uma taxa para pagar em 3 meses, era R$15, e eu não tinha esse dinheiro. Foi eles que me ajudaram. Outro pai que eu arrumei no colégio agrícola, quem foi? Foi o professor Ari, que hoje em dia é meu pai mesmo. Entendeu? Foi uma família que eu arrumei aqui no Crato. Essas pessoas, elas tinham um cuidado tão bom com a gente, não é aquele cuidado assim que prejudica, sabe? Mas é o cuidado de você ver assim, um monte de jovens numa sala e mostrar que as portas podem ser abertas. Ter a sensibilidade de orientar a gente para o caminho correto. Não era uma relação simplesmente de professor-aluno, eu chego na sala, dou minha aula e depois vá se lascar. Não era assim. Não sei como é hoje, mas na nossa época a gente teve bons mentores. Além de professores, a gente tinha bons mentores. Uma coisa muito bonita no depoimento do João Paulo é esse reconhecimento a quem, de alguma forma, foi importante na trajetória dele. Em vários momentos da entrevista, ele cita os professores, os amigos, a família. Importante também é a consciência que o João Paulo tem de que a história dele é mais exceção do que regra. O ser humano, com a inteligência que tem, o que é que ele deve fazer, no meu ponto de vista? É aproveitar as oportunidades. Agora, uma coisa que a gente deve ter na cabeça é não julgar o todo pelo João Paulo. Tem gente que nasce num lugar, morre naquele lugar e às vezes a oportunidade não chega. Então, às vezes eu vejo,
Tá aí, o exemplo de João Paulo. Ó, não, a média não é o exemplo de João Paulo, não. A média é um monte de jovem que se perde no mundo por falta de oportunidade mesmo. A oportunidade em que o estudo mudou a minha vida é assim, sabe? Se você me visse na zona rural onde eu cresci, você ia me ver como um indivíduo que não era dos mais trabalhadores na roça. Entretanto, aquela preguiça que talvez alguns achavam que eu fosse, era mais uma forma de eu olhar para aquele tipo de coisa que eu fazia e saber que aquilo não ia me levar a nada. Por exemplo, eu trabalhei em uma fazenda em 2005 para 2006, eu ganhava R$5 por semana. Aí R$5 não é muito, é muito pouco. Tinha dias de eu dormir triste, né? Porque eu via que minha vida estava se acabando entre aspas, entendeu? Tipo, eu trabalhar por R$5 por semana, um jovem que naquela época, em 2006 para 2007, em 2006 eu tinha 21 anos. Isso não é animador para ninguém. Eu tive que procurar outros meios. Ser aluno do IFCE, na antiga Escola Agrotécnica, abriu os horizontes para João Paulo. A minha entrada na agrotécnica definiu minha trajetória porque, enquanto eu estivesse em Quixadá, eu não teria a estabilidade para estudar, porque eu teria que estudar e trabalhar. Então, com certeza ali foi o que definiu tudo. Eu olho para trás e não tenho mágoa de minha história. Tudo que eu passei me fez uma pessoa forte, porque quando os problemas chegam para mim, hoje, eu não sou uma pessoa que me desespero. Eu simplesmente tento resolvê-los. Então, minha história é meu alicerce e eu olho para trás com muito carinho mesmo. A história do João Paulo guarda semelhanças com a da Nimara Cruz, outra ex-aluna do IFCE. A Nimara também é filha de agricultores e foi a primeira da família, no lado materno, a fazer um curso superior. Os pais dela só estudaram até a 4ª série primária e tiveram orgulho em ver a filha se formar no campus de Canidé, no sertão cearense, e retornar ao IFCE como professora. E é a história dela que a gente ouve a partir de agora. Eu resido no município de Itatira, é um município no sertão central, vizinho a Canindé, um município pequeno, com cerca de 20 mil habitantes atualmente, e que a maioria das pessoas sobrevivem até hoje ainda como os meus pais, não é? Da prática da agricultura, a minha família inteira, materna, paterna, todo mundo sobrevivia a partir da agricultura. Então, era muito complexo para mim pensar em cursar o ensino superior, porque, na verdade, eu nem conseguia imaginar. O que era inimaginável virou realidade quando uma professora de português da Nimara falou com a turma sobre a chegada de uma nova instituição de ensino em Canidé, o IFCE. Em 2009, Nimara fazia o 3º ano do ensino médio na única escola do distrito de Cachoeira, na cidade de Itatira. A professora ajudou os alunos a fazer a inscrição no vestibular. Nimara foi aprovada para a primeira turma do curso de licenciatura em Educação Física no campus de Canidé. A partir daí, passou a viver muitas outras situações antes inimagináveis. Logo no primeiro semestre, eu ganhei uma bolsa de pesquisa. Era uma bolsa de pesquisa do CNPq. É tanto que eu fui a primeira bolsista CNPq do curso. E aí que foi outro choque, tanto para minha família, por exemplo. Os meus pais, eles só acreditaram que eu iria receber esse valor, que era o valor da bolsa, quando eu fiz a conta, mas mesmo assim eles não estavam acreditando que eu fazia a conta bancária, quando eu recebi o primeiro pagamento. Aí eles acreditaram. Por quê? O que é que vinha para eles? Como assim? Uma instituição em que você já não vai pagar e, além de tudo, você ainda vai receber um valor para você estudar. Isso não existia na nossa realidade. Isso era algo inimaginável para a realidade que eu vinha,
que eles vivenciaram e assim para todas as pessoas também que eu falava, olha, sou bolsista, então eu estudo sem custos, eu não pago para estudar e eu ainda recebo uma bolsa que ajuda com todos os meus custos adicionais. E nessa instituição pública, a quem eu devo tudo que eu sou, eu fui bolsista remunerada do primeiro semestre até o último semestre. Surpreendente também foi quando a Nimara viu pela primeira vez a sede recém-construída do IFCE. Uma das coisas que me chocou bastante, além daquela estrutura que parece um oásis no sertão, aquela estrutura de 2 andares, mas principalmente a sala de aula. Eu fiquei chocada com a sala de aula e eu fiquei chocada com a qualidade da cadeira, com a qualidade da cadeira, né, da carteira e da lousa. Então, tanto as carteiras quanto a lousa e outro detalhe, além de tudo, porque para mim já estava ótimo, aquela carteira para mim já estava ótimo. Ainda tinha ar-condicionado na sala. Então aquilo ali, a carteira, a lousa e o ar-condicionado era algo inimaginável para mim. Ao longo do curso, Nimara aproveitou ao máximo a vivência no campus. Foi bolsista de iniciação científica, monitora, participou de projetos de extensão, de eventos. Então foram várias experiências que me ajudaram, né, a ter a melhor formação possível e, principalmente, quanto mais eu vivenciava o IFCE enquanto aluna, mais eu queria voltar. Então, quero voltar para cá. Eu quero voltar para deixar a minha contribuição para as outras pessoas. Então, essa vontade de querer voltar para o IFCE pela qualidade de tudo que eu vivenciei durante o período da graduação, ela me levou a sonhar. Então, eu saí da instituição pensando, quando tiver um concurso, ou uma seleção, qualquer processo seletivo, eu vou fazer, porque eu quero voltar para cá. E ela voltou, como professora concursada. Era algo também inimaginável. Então, a instituição que foi a responsável por me oferecer todas as boas condições de formação, até de vida, de visão. E aí que eu me sinto com muita responsabilidade, porque os meus alunos hoje, eles têm sim uma realidade muito parecida com a minha realidade, com a realidade quando eu ingressei no Campus Canindé. Então, o que o IFCE, o que o Campus Canindé fez para comigo, com a minha formação como pessoa, como profissional, eu vejo que temos como fazer também por eles, né? Por exemplo, eu sempre conto essa experiência na minha primeira aula e, além disso, todos os editais de bolsas, eu sempre estou concorrendo. Por quê? Porque eu sei como foi importante para mim. Então, consequentemente, pode ser muito importante também para eles. Então, me vejo neles, me enxergo neles e me vejo aí com uma missão e com muita responsabilidade no processo de formação profissional deles e também humana. A Nimara poderia ter se mudado para outro município, mas decidiu continuar morando em sua comunidade em Itatira. Pelas raízes, né? Porque eu sempre gostei muito das minhas raízes, do meu interior. E Itatira é vizinho a Canindé, bem próximo a Canindé, que hoje é o meu local de trabalho. Então eu continuo residindo no mesmo município e também na mesma localidade. Por opção mesmo, eu não quis ir, por exemplo, para Fortaleza, até para a própria cidade do campus, que é Canindé. Decidi ficar aqui no meu município,
de origem. É tanto que várias vezes nos processos seletivos os alunos pedem ajuda, né? Tiram dúvidas, assim, às vezes ajudam no processo de inscrição. Então, eu continuo aqui no meu município, apesar de ter saído, mas saio e volto. No caso, fui fazer especialização, mestrado em Fortaleza, porém, sem me fixar lá. E estudava e retornava. Então, hoje eu ainda continuo residindo aqui no mesmo município de antes da aprovação, né, de ser servidora do IFCE. Você ouviu Escuta Essa, um podcast produzido pela equipe de comunicadores do IFCE. A produção e as entrevistas para este episódio são de Alissa Carvalho e Andressa Souza. O roteiro é do Tiago Braga. Este episódio contou com apoio técnico do Geo Brasil na gravação. A edição e a mixagem de som são da Juliana Albano. E eu, Tiago Braga, divido a coordenação do podcast com a Juliana e com a Larissa Lima. Até semana que vem. Até lá!